Eu gostaria de saudar os irmãos em Cristo Jesus com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor. Eu gostaria também de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, que o Espírito Santo possa se fazer presente, que o Espírito Santo possa dirigir este trabalho e que essa mensagem venha a ser edificante, simples, que os irmãos possam entender o conteúdo em si do que vai ser dito e que Deus esteja no controle, porque sem Deus nada podemos fazer. Louvo a Deus pela vida dos pastores, dos presbíteros, diáconos, levitas, obreiros do Senhor ou todos aqueles que semeiam a palavra da verdade. Hoje nós iremos ler a respeito de Jonas, o homem que em meio a uma ordenança do próprio Deus veio a desobedecer e com isso teve de pagar um preço. Hoje nós iremos ler o verso 2 do capítulo 1 do livro de Jonas, que assim diz a palavra: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até a minha presença. Estamos diante de um texto, propriamente falando, de um verso na qual o próprio Deus ordena que Jonas siga em direção a um local na qual os costumes daquele lugar não eram bons aos olhos de Deus. Neste livro, nós temos como narrativa a história de um homem que, segundo as Escrituras, um homem temente a Deus, um profeta, um mensageiro, um instrumento de Deus. O livro de Jonas relata a história de um homem que, em meio a uma ordem direta do Senhor, desobedece, sendo assim foge da sua presença. Mas ninguém pense que poderá fugir da presença de Deus sem sofrer as consequências. A Bíblia fala que Jonas, após receber esta ordem, segue para o porto de Jope e lá compra uma passagem e segue a caminho de Tarse. Deus havera de mandar Jonas seguir com direção a Nínive, mas Jonas desobedece e segue em direção a Tarse. Diante desse texto, iremos chegar a resultados a qual se dá a desobedecer uma ordem direta do Senhor. Assim como eu, testemunho vivo disso, chega ao meu conhecimento relato de pessoas que estão pagando preço por conta da desobediência. E temos vários relatos na Bíblia de grandes profetas, de grandes nomes da Bíblia, que por meio da desobediência perderam a sua bênção. Podemos falar de
propriamente no início da Bíblia, logo, Adão, que foi desobediente, né? Podemos também falar do grande legislador Moisés, quando Deus manda ele falar com a rocha e ele foi desobediente, ferindo a rocha com o cajado. E por conta daquilo, Deus chega para ele e diz que não só ele, como toda aquela geração não iria alcançar a terra prometida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus havia mandado Jonas para Nínive, mas Jonas involuntariamente, irresponsavelmente, inconsequentemente, resolve desobedecer a Deus e segue para Tarse. Será que Jonas, o homem segundo a Bíblia, temente a Deus, um profeta israelita, vindo da tribo de Zebulon, filho de Amitai, Jonas, um homem que profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, crê-se também que Jonas tinha sido o escritor do seu próprio livro. A missão de Jonas era seguir para Nínive, capital da Síria, para admoestar, ou seja, advertir com sabedoria, com longanimidade, com mansidão, os assírios por conta da sua crueldade e ao muito derramamento de sangue que por eles eram feitos. A Bíblia fala que o povo de Nínive era um povo cruel, era um povo sanguinário, era um povo inimigo de Deus e era um povo que mutuamente entrava em conflito com o povo de Deus. E por essa questão, Deus resolve destruir a cidade de Nínive. Após essa atitude de Jonas, ao desobedecer uma ordem direta do próprio Deus, que Deus havia te falado: Jonas, vai à cidade de Nínive e clama, prega a minha palavra, prega o arrependimento àquele povo, pois a sua maldade subiu até os céus. A maldade daquele povo era tão grande que subia até as narinas do Senhor, e o Senhor já tinha decidido que se ele não se convertesse, se eles não se arrependessem diante daquilo que estavam fazendo, eles seriam severamente punidos. Assim como a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por conta da incredulidade, por conta dos maus costumes. Assim também o plano de Deus era destruir a cidade de Nínive. Neste livro também nós iremos aprender e chegar ao conceito que até Deus muda de opinião. Só depende de você. Eu não sei pelo problema que você está passando, eu não sei a represária, eu não sei se tem alguém que chega para você todos os dias, te oprime, te aponta, eu não sei. Assim como muitos judeus
apontavam para o povo de Nínive como um povo sanguinário, até o próprio Deus chegou a esta conclusão. Mas no desenrolar da história, nós chegaremos à conclusão que nem tudo está perdido. Pois então é notório que a pessoa tem que se arrepender e se converter para que não seja punido pelas mãos de Deus. E Deus iria submergir toda aquela cidade, caso seu povo não se convertesse. Aquela cidade estava prestes a sofrer a ira divina caso não se arrependesse. O arrependimento seria a única solução para que aquela cidade não fosse submergida. Agora Jonas, após chegar no porto, compra uma passagem e embarca em direção a Tarse. A Bíblia nos relata que durante esta viagem acontece o inesperado, uma tempestade violenta, ventos impetuosos cercavam aquele navio e grande era o medo daqueles marinheiros. E a Bíblia nos relata que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Creio eu que existiria naquele navio pessoas de várias nacionalidades, pessoas que criam em vários deuses, deuses estranhos, pessoas pagãs. E o terror acontecia naquele navio, a ponto deles pegarem suas cargas e lançarem ao mar para que o navio ficasse mais leve, porque talvez assim, pensando ele, o navio não viesse a naufragar. O incrível dessa história é que diante de toda esta confusão, Jonas dormia num profundo sono no porão do navio. E o capitão daquela embarcação, ao perceber, chegando até o porão, pede a Jonas que orasse ao Deus que ele servia, porque talvez assim eles não morressem. E chega ao capitão: Jonas, ora ao teu Senhor, porque talvez assim não pereçamos, talvez assim não venhamos a morrer, talvez assim o navio não venha a naufragar e todos nós venhamos a ser mortos. E aqueles homens, diante de tudo, lançam sorte entre si, perguntando por que aquilo haverá de acontecer, por que do nada chega aquela tempestade. E assim não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos levando uma vida tranquila, muitas vezes nós estamos indo bem no trabalho, em casa, ou até mesmo no meio, entre amigos, e de repente do nada surge uma confusão. Assim foi naquele dia. Do nada veio aquela tempestade sobre aquele navio e os homens, os marinheiros, estavam desesperados.
E eles chegaram à conclusão que o motivo real daquela tempestade era a ira do Deus de Israel, por conta da desobediência de Jonas. Agora eles questionam a Jonas: quem és tu? De onde vens? Qual a tua ocupação? Qual o teu povo? Qual sua origem? E Jonas os responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E grande foi o medo daqueles homens. E perguntaram: por que fizeste isso? Pois Jonas já havia lhes contado o que tinha acontecido para que aquilo viesse a acontecer. Que tinha sido por conta da sua desobediência que aquele navio estava prestes a perecer junto com aqueles marinheiros. Porém, Jonas, reconhecido ser o causador daquele problema, pede para que peguem ele e lance ao mar, porque talvez assim o mar se acalme e os problemas sejam terminados. Então clamaram ao Senhor que não os punisse por conta do erro de Jonas. Os marinheiros começam a clamar ao Deus, que pedindo que tivesse misericórdia, tivessem pena dele, os poupassem de serem mortos por conta do erro de outra pessoa. Quantas vezes temos que pagar pelos erros de outras pessoas? Quantos inocentes hoje em dia se encontram encarcerados? José passou 7 anos preso por um crime que não cometeu. E Jonas é lançado ao mar e de repente o mar se acalma. Mas creio eu que mesmo antes de Jonas ser lançado ao mar, Deus estava a preparar um peixe para que Jonas viesse a ser tragado. Pois assim está escrito: e prepara Deus um peixe para que Jonas fosse tragado. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas permanece nas entranhas daquele peixe. Durante 3 noites, Jonas permanece em um lugar como se ele estivesse sepultado, preso a um caixão, preso nas entranhas de um peixe, preso a prisões, a qual ele não podia se libertar. Sentindo-se Jonas como se tivesse sido sepultado, Jonas chega ao arrependimento. E conosco não é diferente, louvado seja Deus. Muitas vezes nós chegamos ao arrependimento e buscamos em Deus refúgio.
para que nós possamos ficar livres das nossas angústias, né? Daquele sentimento que nos incomoda a todo momento. Arrependimento quando nós fazemos alguma coisa que percebemos que é errado, mas mesmo assim, por conta da carne, também muitas vezes por conta da falta de temor, falta de respeito, nós fazemos e depois nos arrependemos. E a Bíblia fala que Jonas realmente se arrepende e Deus escuta o seu clamor, o seu pedido de socorro, e o peixe cospe Jonas em uma praia. E chegando Jonas em terra firme, pensa: que farei eu agora? Deus tinha dado mais uma oportunidade para Jonas. Creio que hoje Deus está te dando mais uma oportunidade de você seguir em direção às ordenanças do Senhor. Creio eu que hoje Deus está lhe dando mais uma oportunidade de você fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. E assim diz a palavra: por Deus haveras de lhe ordenar agora pela segunda vez, levanta-te e segue em direção a Nínive, e lá prega contra aquela cidade, e lá prega a minha palavra. Muitas vezes, meus queridos, é só isso que Deus quer de você. Não adianta você sacrificar e desobedecer. Deus se agrada mais com a obediência do que com sacrifício. Deus se agrada mais com aquele que obedece do que com aqueles que andam fazendo sacrifícios e ao mesmo tempo fazendo coisas erradas. E a palavra diz que havia uma distância muito grande diante do ponto onde Jonas foi lançado até a cidade de Nínive. Era provavelmente uns 800 quilômetros. Por terra, seria uma jornada que levaria muitos dias, pois creio eu que Jonas teria que seguir a pé, porque antigamente o meio de transporte eram camelos e cavalos, mas a Bíblia não relata que no local onde ele foi cuspido pelo peixe tinha um cavalo ou um camelo lá esperando por ele, para que ele fosse conduzido até a cidade de Nínive. E creio eu também que dinheiro Jonas não tinha mais para que chegasse a qualquer localidade na qual ele estava passando, né? E creio que até a chegada de Nínive ele passou por algumas comunidades e lá ele viesse a comprar um animal para servir de transporte para ele continuar sua jornada. Mas Jonas seguia em frente.
E a Bíblia fala que Jonas, ao caminhar, ele pensava o que ele haveria de fazer, qual seria a pregação, de que forma ele chegaria até os assírios, sendo considerado um povo seu inimigo. Até mesmo Jonas, você pode ver no conteúdo do livro, que Jonas não estava muito satisfeito com o povo de Nínive. Jonas era realmente totalmente contrário à decisão de Deus, tanto que ele veio a desobedecer e seguir em direção a Tarso. E ele, em seus pensamentos, ficava imaginando como seria que ele iria encarar a cidade de Nínive. Creio eu que para Deus, Nínive era uma cidade muito importante, pois Nínive era uma cidade que tinha sido estabelecida após o dilúvio na época de Noé, e era uma cidade muito grande, uma cidade de região extensa, uma cidade bastante povoada. Apesar de tudo, o número de pessoas eram mais ou menos 120 mil pessoas. Mas o mais interessante é que a cidade de Nínive era uma cidade na qual seus templos e suas muralhas eram imponentes. Mas não era isso que tornara Nínive importante para Deus. Para Deus, o que realmente importava eram os habitantes daquela cidade, pois Deus não havia de querer destruir aquela cidade, senão pela crueldade, pelo pecado, pela forma que eles davam seguimento à sua vida. Apesar de seus pecados, Deus olhava pelaquele povo. Creio eu que Jonas, após entrar naquela cidade, ele teve um pouco de medo, porque quem é que não teme o inimigo, e mesmo quando ele é em maior quantidade? Mas Jonas seguiu os conselhos de Deus e entra na cidade de Nínive. Como eu te falei, lá a população de Nínive era de 120 mil habitantes, como narra a própria Bíblia. E Deus caminhou junto com Jonas, e Jonas seguia em direção ao centro de Nínive. Agora Jonas procura um lugar estratégico para que possa plantar a semente, para que possa pregar o arrependimento, para que possa transmitir a mensagem que Deus havera te dado. A palavra revela que poucos eram os dias da cidade de Nínive. A palavra nos revela que eram 40 dias. Deus já havia decretado que se no período de 40 dias o povo de Nínive não se arrependesse, aquela cidade seria submergida. E ao permanecer pregando
Jonas demonstrou coragem e fé, qualidade que nos dias de hoje os cristãos deveriam se assemelhar. E a mensagem que Jonas pregava chamava a atenção do povo de Nínive, chamava a atenção de ricos, de pobres, de crianças e adolescentes, homens e mulheres. E logo chegou ao ouvido do rei. E o rei reagiu também pelaquela pregação, pois sabia e conhecia, já tinha ouvido falar sobre o que o Deus de Israel era capaz de fazer. Sabia que Deus de Israel era o Deus que tinha controle sobre toda a situação. Sabia que o Deus de Israel, se determinasse que realmente aquela cidade fosse destruída, fatalmente a cidade seria destruída. E o rei, demonstrando acreditar realmente na pregação de Jonas, faz-se perceber grande temor, tirou suas luxuosas roupas e, vestindo roupas de panos de saco, se assentou nas cinzas. E naquele dia foi decretado uma lei que fazia com que todos aqueles habitantes viessem a jejuar para o Deus de Israel. E foi aí que o povo de Nínive, jejuando, vestiu-se de pano de saco, não só os moradores, mas também todos os animais domésticos, e grande foi o milagre naquela cidade. E conheceu Deus que seu povo havia realmente se convertido, havia mesmo se arrependido diante das coisas que havia fazendo. E por conta deste arrependimento, Deus poupa Nínive da destruição e 120.000 pessoas se convertem e são salvas. Hoje em dia não é diferente. Amados, basta vocês se arrependerem de seus pecados, basta você realmente procurar andar pelos caminhos certos, evitar más companhias, procurar estar lendo as Escrituras, adquirindo conhecimento, permanecer em oração. Isso vos dará força para você vencer o pecado. Assim como Jesus venceu o pecado, vós há de vencer também. E mesmo que vós venha a pecar, arrependa-se, se entregue ao Senhor, demonstre humildade, se declare dependente, que eu tenho certeza que assim como aconteceu com os moradores daquela cidade que estava decretada que seria destruída pelo próprio Deus, Deus irá mudar o quadro da sua vida. Não importa o que as pessoas falem de você, não importa. Para Deus, o que importa realmente é o que se passa no seu coração. Pois então, se entregue ao Senhor enquanto há tempo.
porque a chegada do Messias está próximo. Está próxima a chegada do Messias. E quando ele chegar, vai ser rápido. A Bíblia fala que quando o Messias chegar, ele virá como um ladrão. O ladrão, quando chega, ninguém vê. Então, tenha um bom dia, que Cristo continue a vos abençoar, que o Espírito Santo continue sendo seu guia e que você receba de Deus a bênção.